Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jin Takahashi do Fale Japonês e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto bastante interessante que me foi trazido diretamente pelo embaixador Aldemo Garcia, que é o nosso cônsul aqui do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, no Japão. Ele me mandou no meu particular um vídeo, na verdade, uma matéria que saiu no Ichiban News sobre a visita de alguns parlamentares aqui no Japão. E esses parlamentares vieram a convite do governo japonês para fomentarem aí este laço, não é? De intercâmbio cultural, enfim, entre Brasil e Japão. Como a gente sabe, isso acontece já há muito tempo, não é mesmo? Mas também para tratarem de alguns assuntos específicos. E eu quero falar sobre eles aqui hoje com vocês, alguns deles, para saber a sua opinião como brasileiro descendente vivendo no Japão. Porque para mim é bastante interessante, uma vez que vocês sabem que eu dou aula da língua japonesa aqui no Japão, tenho o canal do Fale Japonês e muitas pessoas acompanham o meu trabalho. E eu gosto muito de saber o que vocês pensam, qual é a opinião de vocês em relação a determinadas coisas que são, às vezes, que estão fora do nosso alcance, não é mesmo? Às vezes a gente trabalha na fábrica, cuida de família e tudo mais, e tantas coisas são decididas por parlamentares, tantas coisas são decididas por pessoas que estão na política, por exemplo, e que a gente não tem esse controle, né? Só nos resta aceitar. E graças a Deus, né, essa notícia que eu venho trazendo para vocês aqui hoje, né, ela é só coisa boa pra gente, mas eu quero saber a sua opinião de qualquer maneira, tá? Bom, esta comitiva, eu vou até ver aqui na minha anotação para eu não perder nada, tá? Essa comitiva de parlamentares, eles reivindicaram alguns itens ao governo japonês. E o primeiro deles é a isenção de visto para brasileiros adentrarem ao Japão, e para japoneses adentrarem o Brasil. Por exemplo, tem muitos brasileiros que querem vir passear no Japão, né? Assim como muitos japoneses que querem visitar o Brasil. Então, a isenção de visto para que eles possam visitar, né, ambos os países, foi reivindicada ao governo japonês. Entre essa reivindicação está inclusa, inclusive, o pedido para facilitação do visto para Yonsei. Uma vez que a gente sabe, né, que mesmo que esta isenção de visto, né, tenha sido reivindicada aos governos de forma geral, a gente entende que, obviamente, não é um visto de trabalho, não é? Fica subentendido que é para que brasileiros e japoneses possam circular em ambos os países mais livremente, sem a necessidade de um visto que, às vezes, é bem difícil de ser tirado. Mas, a partir do momento que isso acontece, eu acredito que, essa é a minha percepção, mas, enfim, eu quero ouvir a sua, né? Muitas pessoas podem vir para o país e acabar ficando ilegal aqui. E o governo, de forma geral, ele evita que isso aconteça porque isso não é bom, não é? Nós sabemos e temos históricos de brasileiros que ficaram ilegal aqui no país por muito tempo. Vieram como turista e ficaram ilegalmente e foram extraviados para o Brasil. Eu tive amigos que foram extraviados para o Brasil porque não tinham visto de trabalho no Japão, por exemplo, não é? Ou às vezes a pessoa vem casado com um descendente, e aí ele não tem o visto permanente, separa-se, quando vence o seu visto, ele continua no Japão ilegalmente. Acredito que hoje esses casos são menores, não é? Muitos já foram extraviados para o Brasil, mas eu imagino, na minha concepção, que uma das preocupações maiores do governo é que, por exemplo, pessoas entrem no país e permaneçam ilegalmente, como aconteceu na história, não é mesmo? Dos Dekasegi, da vinda dos brasileiros para o Japão em algum momento. Então, vai depender, obviamente, de muita conversa, não é? De muita análise, para que tudo isso seja realmente realizado e a gente tenha essa isenção de visto para vir ao Japão. Mas a facilitação do visto para Yonsei também é um dos fatores que foi discutido, foi uma das pautas a serem discutidas pelos parlamentares aqui no Japão. Então, assim,
eu digo assim, o visto de trabalho para Beyoncé, tá? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, estando vivendo aqui no Japão já há mais de 30 anos, eu vejo que é, a, o quadro, não é verdade, do trabalho, dos trabalhadores, até mesmo do próprio mercado de trabalho no Japão mudou muito em relação a 30, 20 anos, por exemplo. Então, hoje, se faz necessário que os brasileiros ou qualquer outra pessoa que venha a trabalho para o Japão tenha um certo conhecimento da língua para ser considerado uma mão de obra qualificada no país, para que você também tenha uma qualidade de vida aqui no Japão que seja de fato uma qualidade de vida que você esperava ter. Porque quando a gente não fala o idioma vivendo aqui, nós sabemos, nós que estamos aqui, sabemos que é muito difícil, não é mesmo? Para você ir a um médico, para você colocar o seu filho na escola, para você ir cuidar de determinado assunto, tratar de determinado assunto em uma prefeitura, quando você se vê em um acidente, quando você se vê, sei lá, em alguma situação na sua vida diária com japoneses que se faz necessário que você consiga dialogar, que você consiga colocar a sua opinião, expressar a sua opinião, falar, enfim, detalhadamente o que foi que aconteceu, por exemplo, no caso de um acidente de carro, para que tudo seja resolvido, digamos, justamente dizendo, né? Que seja justo a decisão da seguradora, ou enfim, da polícia, tudo isso, não é mesmo? E até mesmo para passar todos os nossos sintomas para um médico ou de alguém da família, tudo se faz necessário. Então, eu acredito, tá? Como professor também dizendo, e como brasileiro vivendo aqui há tanto tempo, que quando a pessoa ela sabe falar a língua, pelo menos, né, o básico, ela consegue não somente uma qualidade de vida no país, mas também se posicionar no mercado de trabalho com um diferencial para oferecer, o que muitos asiáticos, né, fazem. Então, nós sabemos que o Japão, por exemplo, tem aceitado a mão de obra de muitos asiáticos, como nepaleses, vietnamitas, Bangladesh, filipinos, chineses, né? Muitos chineses vêm para cá e eles já vêm, e outros, não é mesmo? Eles já vêm para cá com pelo menos o N5, o N4, até o N3, dependendo do JLPT, que é a prova de proficiência da língua japonesa, para estarem aptos ao mercado de trabalho. E o brasileiro, de forma geral, né, ele está um pouco atrás dessas pessoas, desses asiáticos que vêm preparado linguisticamente dizendo, já com um certo potencial linguístico para estar no mercado de trabalho. Então, nós sabemos, não é? E eu tenho contato com profissionais da área que empregam a mão de obra brasileira aqui e tudo mais, que este mercado tem mudado muito. E muito em breve, né? Esta falta do conhecimento linguístico vai fazer muita diferença para os empregadores aqui no Japão. Então, corra atrás do seu, não é mesmo? Porque o cinto vai apertar. E se você não sabe, deixa eu até deixar dito aqui, né? Eu estou com o Fale Japonês em meia hora, que é o evento do Fale Japonês que começa agora dia 10 de abril. É um evento gratuito para que você possa entender a minha metodologia, para que você possa ter aula para entender um pouco mais sobre a língua japonesa, não é mesmo? Estar preparado para o mercado e para o Japão, para ter uma melhor qualidade de vida a longo prazo aqui neste país, tá bom? Mas enfim, fica aqui o convite para você, inscreva-se, participe, o evento é gratuito e aí depois a gente se fala lá no evento, tá bom? Mas vamos voltar ao assunto aqui. Eles também reivindicaram, eles, assim, não somente os parlamentares, tá? Mas houve uma reunião dos parlamentares juntamente com o Conselho de Cidadão da cidade de Hamamatsu, aqui em Hamamatsu, inclusive, né, com a presença do embaixador Aldemo Garcia, que eu mencionei para vocês no começo deste vídeo. O presidente do conselho, que é o Eber Toyohashi, ele entregou uma petição aos parlamentares. Nessa petição, tem 3 itens que foram levantados, né, enfim, para os parlamentares que estiveram aqui. Um deles que eu acho incrível é o Enem.
parabéns, né? Estou aqui felicitando, né? Dando os parabéns às pessoas que tiveram esta iniciativa de levar aos parlamentares, né, a necessidade de termos o Enem aqui no Japão. Nós sabemos que temos muitos jovens estudando na escola brasileira, sabemos que temos muitos jovens terminando o ensino médio, e como nós não temos o Enem, né, fica um pouco mais difícil para eles terem um ingresso ao ensino superior, a uma faculdade no Brasil, por exemplo. E é muito bacana que a gente consiga trazer o Enem para cá. Isso será uma vitória muito grande para os nossos jovens e eles poderão se preparar melhor para fazerem o Enem e ingressarem em uma faculdade, por exemplo, quando forem para o Brasil, enfim. Olha só, não sei se vocês sabem, mas eu conheço muitos professores aqui, já dou aula, estou fazendo o meu estágio no EJA, que é aliás, numa escola brasileira, mas também no EJA, que é o ensino para jovens e adultos, e eu cheguei a falar justamente sobre o Enem em uma das minhas aulas, porque os jovens daqui nem fazem ideia, não se preparam para isso, porque não veem esta possibilidade. A partir do momento que a gente tem o Enem no Japão, e os jovens podem aplicar, né, a prova, ou seja, fazer a prova, eles terão oportunidades maiores de estudo para o seu futuro profissional. E eu acho isso fabuloso, tá? Outro item que foi levado para os parlamentares é o que eles chamam de Selfie-Brás. Selfie-Brás é a proficiência da língua portuguesa no Japão. Então, o Selfie-Brás é um teste igual ao JLPT, que é a proficiência da língua japonesa, mas para a proficiência da língua portuguesa, que servirá tanto para brasileiros estudantes, não é? Que querem fazer o teste para saber o seu nível da língua portuguesa, porque uma coisa é você falar a língua, outra coisa é você, né, saber a gramática da língua e tudo mais. E também para japoneses que estudam o idioma português. Eu já tive vários japoneses que estudaram comigo o idioma português e que, de fato, se faz necessário que este Selfie-Brás, que como é que eu vou dizer, mensura, não é? O nível de conhecimento desta pessoa em relação à língua japonesa para vários campos, não é mesmo? Tanto academicamente dizendo, né? De repente um japonês quer fazer determinado curso, se profissionalizar em determinada área e ele precisa da língua portuguesa ou um certificado, não é mesmo? Que consta o seu nível no idioma português e até mesmo para os próprios brasileiros, né? Jovens que moram aqui no país para terem essa certificação. Isso em algum momento para a sua vida acadêmica pode fazer muita diferença e para a sua vida profissional também, né? Por que não? Então, são vários os motivos pelos quais as pessoas estudam o idioma português no Japão e até onde eu saiba, né? Existe uma faculdade em Kyoto que ensina a língua portuguesa e nesta faculdade é possível você fazer o teste da língua portuguesa, mas eu não sei dizer para você aqui agora se é o Selfie-Brás, tá bom? Enfim, esse é um dos itens, o segundo item, e o terceiro item que foi levado pelo presidente, né, do Conselho de Cidadãos da cidade de Hamamatsu, o senhor Heber Toyohashi, foi a solicitação da Casa Brasil, que é uma casa cultural para ser instalada aqui na região de Hamamatsu, não é? Não sei se vocês sabem, mas o embaixador Aldemo Garcia, ele está trabalhando muito para ajudar a nossa comunidade brasileira no Japão, em território japonês de forma geral, principalmente no que tange a arte, a cultura e tudo mais, e tem trabalhado arduamente para fazer isso. Mais uma vez, quero aqui dar os parabéns a toda a iniciativa do nosso embaixador Aldemo Garcia, porque ele de fato tem feito a diferença para a comunidade brasileira no Japão. Tem se movimentado muito, movimentado os parlamentares, movimentado Itamaraty, movimentado o governo japonês para fomentar a cultura brasileira, né? Criando aí um selo como Hamamatsu, a cidade mais brasileira no Japão. Eu sei que tem Guma, não é mesmo? Eu sei que tem outros lugares, mas enfim. O fato é que essa casa cultural, né, a Casa Brasil, aqui seria muito bom,
muito bom mesmo, porque nós teríamos um espaço para que não somente a comunidade brasileira, mas também a comunidade japonesa pudesse frequentar, onde a cultura brasileira fosse apresentada de forma íntegra para os japoneses. Os japoneses acham que Brasil é só carnaval e churrasco e samba e futebol, não é mesmo? Não é bem assim, nós temos muitas coisas que podem ser apresentadas para os japoneses, inclusive a nossa culinária brasileira, que dependendo da região, né, tem as suas iguarias, a sua especificidade na culinária, música e várias outras coisas, não é mesmo? Então seria bastante importante isso para a comunidade, uma vez que esse espaço também daria a possibilidade de ter ali a área esportiva sendo trabalhada, né, com os jovens da região, por exemplo, né? Então esporte, música, cultura, por que não teatro, não é? Tanta coisa poderia ser feita se tivéssemos aqui uma casa cultural do Brasil. Mas enfim, quero terminar esse vídeo fazendo mais uma vez uma pergunta para você. O que você acha de todos esses itens, não é? Independentemente da minha percepção em relação a isso tudo, mas especialmente sobre a facilitação para o visto de Onsei para entrar no Japão, não é? Para trabalho, com visto de trabalho. Você acredita que de fato seria melhor que este Onsei ele viesse preparado, né? Linguisticamente dizendo, né, sabendo já o básico pelo menos da língua japonesa para poder viver aqui com mais tranquilidade ou não? A gente sabe que em grandes núcleos de brasileiros como Hamamatsu, Guma, por exemplo, nem sempre há enorme necessidade de saber falar a língua japonesa para viver aqui. Porém, não é bem assim que acontece em muitos outros lugares no Japão, não é mesmo? Então, se esse descendente ele for para um lugar onde não há intérprete, não há tsuyaku, não é mesmo? Em todos os lugares, então essa facilidade para viver no local, como que ficaria a sua vida sem saber falar a língua japonesa? Dentro do seu ambiente de trabalho, na comunidade japonesa de forma geral. Comente aqui para mim, eu quero saber. Vamos levantar essa discussão aqui no Fale Japonês com vocês que acompanham o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Como vocês podem ver, né, foram pessoas importantes que vieram aqui. Eu recebi diretamente do embaixador Aldemo Garcia este vídeo. E depois, no final do vídeo, inclusive, o Nelsinho Trade, que é o senador do PSDB, acredito eu que de Mato Grosso do Sul, né, ele fala justamente que eles receberam esse convite do governo japonês para fomentar este laço cultural, esse intercâmbio cultural né, entre Brasil e Japão e vários outros assuntos que eles trataram aqui, mas que de fato foi o primeiro passo para que a gente possa conquistar aí algumas facilidades, eu diria, né? Alguns itens que iria de fato ajudar bastante a comunidade brasileira no Japão, né? Como o Enem, como, enfim, a Casa Brasil e também os Yonsei que querem vir para o Japão de forma geral. Mas, enfim, é isso. O vídeo ficou longo demais, me perdoe, mas era muito assunto para ser tratado, não é mesmo? Já né? Arigatou gozaimashita.